Olá, meus queridos telespectadores, a galera que acompanha o nosso canal, @HDH_Play, estamos entrando ao vivo, primeira edição do HDH Talk, 11 da manhã, segunda a sexta-feira, primeira edição, 11 da manhã, segunda edição da live que enverga o varal às 19 horas, o Hard News que aposentou a gravata do jornalismo brasileiro. Estou liberando o chat para a galera participar. Claro que nós vamos trazer todas as informações do que está acontecendo. De antemão, meu caro bolsonarista, eu só tenho uma notícia para dar para você. Game over. Eu desisto, Moraes. O Bolsonaro jogou a toalha, meu querido. E aí, acabou o bolsonarismo? Voltem para suas casas, abracem sua mulher e seus filhos? Bolsonaro entregou os pontos. Senhor, eu desisto, ok? Bolsonaro que teve aí um final de semana infernal. Bom, vamos fazer o seguinte, deixa eu só meter aqui no chat, eu vou colocar já uma interativa para você participar. Eu peço para você meter o pé no botão de like, se inscreve no canal @HDH_Play. Claro que o pessoal vai entrar, já vai passar no nosso canal, vai fazer, o que está acontecendo no HDH? Tá rolando isso aí, ó. Bolsonaro desistiu. E eu já vou jogar para vocês aqui. Vou jogar aqui um incêndio. Eu vou tocar aqui, vou jogar gasolina no fogo, meu amigo. Qual a melhor dupla? Vamos colocar aqui uma interativa. Qual a melhor? Eita! Qual a melhor dupla para a direita em 2026? Alternativa A, Tarcísio Freitas. Alternativa B, o Ciro Gomes. Só que o Tarcísio Freitas, ele vem acompanhado da Michelle, tá bom? E aí, quem é que o outro aqui? O que é que tá acontecendo aqui, meu amigo? Sempre dá esses probleminha, né? Tá tudo certo aqui, meu amigo. Ah, peraí. Tarcísio e Michelle. O cara põe pouca coisa aqui também, hein? O que foi agora? Muito bem, estamos ao vivo, 11 horas e 3 minutos. Agora sim, tem a interativa lá. Deixa eu ver se está aqui na tela. Aqui, ó. Alternativa para a galera. Qual a melhor dupla para a direita em 2026? Tarcísio e Michele Bolsonaro ou Ciro Gomes e Michel Temer? É Mimi de vice. Michel ou Michele? Já pensou se os caras lançam Michel Temer, presidente, e Michele vice? Claro que eu acho que... Bom, eu já não sei mais nada. Tudo é possível neste mundo moribundo. Se inscreve no canal @HDH_Play. Caramba, que loucura, né? Olha o Jeff Chiquini aí. Sempre com essa cara emburrada. Quem mais tá aqui? Deixa eu ver. Ah, as imagens lá. Agora que a Polícia Federal falou assim, ó, tá tudo isso filmado. Não vai rolar, não vai aparecer. O Lula tá falando bobagem. Continua. E aí, que mais tem aqui? O Nicolas tem aí um pedido da Érica Hilton contra ele lá no STF. Será que vai encrespar para ele? Como diria minha falecida mãe. É, vai encrespar, filho. Que mais? Essa leitura labial o pessoal pediu de novo, né? E aqui tem o quê? Quem que é isso aqui? O Lula tá mal criadinho? Deixa eu ver. Por que o também está confiando para mim? Porque ele está traduzindo para o jornalista simultaneamente, presidente. O jornalista, todo mundo fala inglês, pô. Não, eles estão aqui, por favor, com o fone montado e tal. O que é isso? O papai Lully tá nervoso. Ó, deixa eu fazer o seguinte. Tá acontecendo também a CPI do crime organizado. Tá rolando agora lá no Senado. Deixa eu dar uma jampeada lá, vai. Vamos dar uma jampeada, vamos ver o que está acontecendo, porque estamos ao vivo, são 11 horas e 5 minutos, mete o pé no botão de like, aí se inscreve no canal @HDH_Play, HDH Talk, primeira edição, que acontece de segunda a sexta, 11 da manhã, segunda edição, 19 horas, horário de Brasília, a live para você assistir no seu radinho de pilha com imagem, que é o seu smartphone. Eu vou entrar ao vivo lá, diretamente da CPI do crime organizado. Deixa eu dar uma olhada aqui como é que está a nossa transmissão para a galera que está chegando, está assistindo. Deixa eu ver se está tudo bem. Você está assistindo no smartphone, né, querido? Deixa eu abaixar aqui o volume. É uma loucura, é muita coisa para fazer. A cabecinha, meu, tá boa ainda. Ó, tá aqui, ó.
Tô liberando para vocês as imagens aqui para você assistir no seu smartphone. Chat está no ar para você participar. Tem interativa. Qual a melhor dupla para a direita em 2026? Tarcísio de Freitas e Michele Bolsonaro ou Michel Temer, ou melhor, Ciro Gomes e Michel Temer, que o pessoal está falando. Bolsonaro desistiu. E eu falava que eu gostaria de saber o que está acontecendo na tal CPI do crime, que é presidida pelo senador Fabiano Contarato, do PT, ele que é delegado de polícia, e tem como relator o Alessandro Vieira, que também é delegado de polícia, é do MDB. Toda a controvérsia em cima da CPI do crime, que está com a liderança do governo. Mas o Fabiano Contarato está me parecendo meio neutro nessa CPI. Mas a ideia é combater a tal PL da antifacção apresentada pelo deputado federal Guilherme Derrite, que foi aprovada lá na Câmara dos Deputados, com o aval do presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota. O Centrão aprovou, abraçou a pauta antifacção, mas parece que o governo, através da CPI do crime organizado, tá querendo meio que dar uma gongada. Vamos ver o que eles estão falando hoje lá. Vamos direto lá. Galera, tá ao vivo lá. O que tá acontecendo aqui, rapaz? Deixa eu ver aqui. Quem é esse que tá falando aí? Faço a mínima ideia. Deixa eu aqui só acertar aqui. Transmissão. Tem uma galera assistindo aqui. Se inscreve no canal @HDH_Play. Deixa eu ajustar. Tô entrando ao vivo aqui com imagens do Senado Federal. São 11h07. Quem que tá ao vivo aqui? Deixa eu ver, eu vou checar aqui. Deixa só o YouTube acertar aqui a tal transmissão. Deixa eu voltar comigo aqui, enquanto o YouTube estabiliza esse chat aqui. Quem é esse cara que tá falando aqui? O nome dele deixa eu ver aqui. Lincoln Gaquiaia, promotor de justiça do Ministério Público de São Paulo. O que ele tá falando aqui? O que ele tá reverberando com os senadores? Agora é o senador Ângelo Coronel, do PSD da Bahia, que está sabatinando o cara. Deixa eu sair fora aqui. Vamos abrir aqui para ele. Vamos ver o que está acontecendo na CPI do crime organizado. Bora, Senado ao vivo. De um país fronteiriço, se o senhor vê a Venezuela também como estado do narcotráfico. O narco-estado, no caso. Narco-estado. Ó, papo de direita, hein? Bom, começando pela última, acho que a classificação do Trump ela é mais política e ideológica do que uma classificação, de fato, vamos dizer assim, jurídica e doutrinária. Né? O termo narco-estado, ele foi produzido na época do Peru, né, que nós tínhamos lá o Sendero Luminoso e outros grupos terroristas. E a maioria dos grupos terroristas, né, em grande parte, eles utilizam o tráfico para autofinanciamento. As Farc mesmo fizeram isso na Colômbia. Né? As Farc eram, né, e a ELN eram organizações narcoterroristas, porque eles eram organizações terroristas, né, com ideais terroristas, mas que utilizavam o narcotráfico para financiamento das suas ações. Tá? Com relação à Venezuela, para dizer a verdade, o que eu conheço da Venezuela é o Trem de Aragua. Né? O Trem de Aragua é uma organização criminosa hoje infinitamente menor do que o PCC. Né? Ela é associada ao PCC, está agindo ali em Roraima, na fronteira do Brasil, ali na selva, mas ela é infinitamente menor que o PCC e já foi classificada pelo Trump como organização narcoterrorista. Essa é uma definição que os Estados Unidos dá. Agora, a Venezuela, senador, ela não é produtora de cocaína. A cocaína, ela é basicamente produzida na Bolívia, no Peru e na Colômbia. A Venezuela, sim, ela é importante porque está ali, tem uma floresta amazônica, ela é um ponto de passagem importante, mas ela não é uma grande produtora de droga, né? Nesse aspecto, eu acho que é mais a questão logística. A outra questão é o que o Ministério Público está fazendo com relação às bets. Pois é, esse cara aí, pra você ver agora, eu vou mostrar para vocês como o Brasil, ele é muito interessante. No Senado tá rolando a tal CPI do crime organizado. E sabe o que tá rolando na Câmara dos Deputados? Tá rolando agora como é que eles chamam aqui a pauta? Competências federativas à segurança pública da ótica estadual. Então eles estão brigando por atenção lá. E sabe quem tá falando agora? Na tal, né?
Sessão de Competências Federativas à Segurança Pública. Enquanto a CPI do crime organizado passando pano lá, porque essa coisa de narco-estado não é bem assim e tal. Sabe quem que tá metendo a bucha lá na Câmara dos Deputados? Simplesmente o governador do Rio de Janeiro, o Cláudio Castro, que comandou a polêmica operação da Polícia Militar, a Polícia Militar Civil, o POP, né, o CORE, lá no Rio de Janeiro, no Complexo do Alemão e também lá no Complexo da Penha. E eu vou abrir aqui porque parece que eles marcaram as sessões mais ou menos no mesmo horário. Vamos tentar entender. Enquanto um passa pano lá no Senado, o Cláudio Castro aqui, ó, já está aqui o governador de Rio de Janeiro. Ó. Vamos ver o que ele está falando aqui. Ele está falando que não é bem assim. É narco-estado, sim. Vamos ver. Podíamos sim estar discutindo uma melhora do SUSP hoje, Jordi. Podíamos hoje estar discutindo que o SUSP foi tão bem implantado que agora a gente precisava dar mais um passo, que seria a constitucionalização dele. Mas o que nós estamos fazendo aqui não é isso. Nós estamos pegando uma lei que já existe, estamos dizendo o seguinte: olha, eu não fiz porque ela não era constitucional. O que nós estamos falando hoje aqui é que a gente pega um instrumento que ele já existe, que não foi implantado, e que agora esse Congresso está tendo que se debater esse instrumento que não foi implantado ainda, e que ele só não foi implantado porque não era constitucional. Ora, a lei seca não é constitucional. No Rio de Janeiro é um dos programas mais de sucesso que existem. Tantos outros instrumentos de segurança pública. O Clécio estava falando aqui dos bons resultados dele. Algum era constitucional, Clécio? Operacional, procedimento. Vontade política. Vontade política. Então, acho que a primeira coisa, Mendonça, é a gente colocar metas claras de cumprimento. Não adianta fazer uma PEC, até porque a PEC ela é feita para ser o instrumento mais rígido da República. Tem nações inteiras que não mudam a sua Constituição há 50, 60 anos. No Brasil, nós temos uma Constituição mais flexível, mas ainda assim deveria ser o instrumento mais rígido da nação. E a gente está tendo que constitucionalizar algo que muda o tempo todo, simplesmente porque o governo, sem vontade política de implantar, jogou na conta de que o instrumento que existe desde 2018, ele não foi implantado porque não era constitucional. Eu, sinceramente, não acredito nessa premissa e acho que sim, nós temos uma grande oportunidade de sair desse processo legislativo, o qual eu parabenizo o Congresso Nacional e, de uma certa forma, também parabenizo o ministro Lewandowski, que pelo menos colocou em discussão algo que a gente precisa para que tenha um instrumento verdadeiro. Entrando na questão da PEC, presidente e relator, e para a gente ter uma fala propositiva, lembrando que essa PEC, na prática, ela é a mudança dos artigos 21, 22, 23, 24 e 144 da Constituição Federal. Basicamente, ela é a constitucionalização do Sistema Único de Segurança Pública, que é o SUSP, que já está aprovado, inclusive, por essa Casa, desde 2018, como lei complementar, o que, na nossa opinião, já é o suficiente, seria o suficiente para estar colocado em prática hoje. E eu, presidente, comungo de muitas opiniões do Conselho dos Secretários de Segurança que vieram aqui ontem, até queria comentar o secretário do Amapá e o nosso secretário do Rio, que vieram nos acompanhando, e eu entendo que eles avançaram muito. Parece que essa comissão recebeu o presidente do Conselho, e grande parte das minhas opiniões advém da minha discussão com eles, e acho que vice-versa também, muito das opiniões dele tem sido discutida com os seus governadores. Eu acho que são secretários que essa comissão deveria ouvir mais vezes,
porque eu não tenho dúvida que eles são os operadores na prática de tudo aquilo que a gente politicamente garante que eles possam fazer. Então, pincelando aqui o que nós achamos que seria importante, as atribuições da União não podem excluir as competências comuns e concorrentes dos entes, e nem podem afetar a subordinação das polícias estaduais aos governadores. Enfim, 2 pontos principais, presidente. Com todo o respeito que eu tenho à Polícia Federal, a Polícia Federal não pode escolher os casos que ela vai ou que ela não vai atuar. Não pode haver uma escolha, uma possibilidade dela escolher: aqui eu quero entrar, aqui eu não quero. Então, qualquer competência que se dê à Polícia Federal nova, ela tem que ser obrigada a trabalhar em toda aquela cadeia criminosa, coisa que eu acho que ela não tem braço hoje. Para que a gente perceba o que a gente está falando aqui hoje, a Polícia Federal tem 14 mil membros, enquanto no Rio de Janeiro a Polícia Militar tem 43 mil e a Polícia Civil tem 11 mil. Eu não acredito que a Polícia Federal consiga dar conta de fazer aquilo que está ali com 14 mil homens para o Brasil inteiro, melhor do que os estados que têm uma força. O senhor está sendo muito bondoso, maior. São 13 mil homens, não são 14. Que bom que ser atualizado é sempre ótimo. Então nós entendemos, presidente, que há de se ter, por essa comissão e nesse relatório, um cuidado muito grande de, primeiramente, a Polícia Federal não poder escolher os inquéritos e os processos que ela participe, e 2, não ser tirado dos estados algo que ele, Estado, tem mais condição de trabalhar que a Polícia Federal. Pois é, a gente está fazendo aqui um rolezinho básico no que está acontecendo lá em Brasília. Já passamos lá na CPI do crime organizado, que é presidida pelo Fabiano Contarato, que está ouvindo lá um promotor né? O que é esse cara aqui? Ah, não. Ele é um promotor de justiça do Ministério Público de São Paulo, que é o Lincoln Gaki, acho que é isso, é um japonês. E lá na tal... Está rolando aí uma discussão da PEC 18, né, de 2025, competências federativas em segurança pública. Quem está sendo ouvido é o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, que é o comandante daquela polêmica ação da Polícia Militar, Civil, do BOP, do CORE, no Complexo do Alemão e também no Complexo da Penha, que todo mundo discutiu. As imagens rodou o mundo. O Lula estava voltando da Malásia, meio perdidaço, e deu a confusão. Mas eu queria trazer para você essa notícia aqui de que o Bolsonaro está desistindo, cara. Desistindo. Ah, o Bolsonaro desistiu? Não, quem está desistindo são os advogados do Bolsonaro. Deixa eu checar aqui o que é essa história aí. O Bolsonaro, vamos trazer aqui essa notícia, acabou de sair. Bolsonaro não apresenta recurso ao STF e passa o recibo de participação no golpe. Pelo menos é essa a manchete que está aí nos principais sites do Brasil. A análise dos recursos apresentados por integrantes das Forças Armadas condenados no julgamento do caso do golpe entrou em uma nova etapa no STF. 4 réus protocolaram embargos de declaração e, em um caso, até embargos infringentes na tentativa de reverter pontos da decisão ou reduzir as penas impostas em setembro. Os recursos foram entregues antes do encerramento do prazo, que termina nesta semana. Caberá ao ministro Alexandre de Moraes, relator da ação, decidir se as novas contestações serão analisadas ou se serão consideradas tentativas de atrasar o processo. Caso entenda que há manobras protelatórias, Moraes pode declarar o julgamento encerrado, possibilitando o início das prisões definitivas. Segundo uma matéria que saiu aqui no G1,
3 réus. O general Paulo Sérgio Nogueira, o general Augusto Heleno e o almirante Almir Ganier protocolaram embargos de declaração. E esse tipo de recurso busca esclarecer pontos considerados omissos, contraditórios ou obscuros na decisão. O general Walter Braga Neto apresentou 2 tipos de recursos: embargos de declaração e embargos infringentes. O segundo só é permitido quando existem ao menos 2 votos pela absolvição, o que não ocorreu no julgamento. Ainda assim, o ex-ministro tenta reabrir a discussão e questionar a condenação. Outras figuras centrais do processo, entre elas Jair Messias Bolsonaro, Anderson Torres, Alexandre Ramagem, que está lá nos Estados Unidos, né? O pessoal está dizendo que já pediram para os Estados Unidos deportar o cara. E também o Mauro Cid não apresentaram novos recursos nessa fase. O que argumenta cada um dos réus? O Augusto Heleno, ele entra com embargos de declaração. Ele afirma que o acórdão não esclareceu pontos que considera fundamentais para entender sua condenação e ele sustenta que o STF não detalhou. O Paulo Sérgio Nogueira, embargo de declaração também. A mesma coisa. Na visão dos advogados do general Paulo Sérgio Nogueira, seriam essenciais para contextualizar sua atuação, né? E diz que o STF deixou de analisar de fato os documentos apresentados pela defesa. Ele afirma ter atuado estritamente dentro das competências institucionais do Ministério da Defesa. Quem mais aqui? Já o Almir Ganier, ele diz que, na verdade, ele foi o único a apresentar embargos infringentes, né? Ele solicita que a primeira turma aceite o recurso, mesmo na ausência de votos divergentes, pela absolvição, o que contraria a jurisprudência consolidada do STF. O Walter Braga Neto apresentou embargos de declaração infringentes. O Braga Neto adota uma estratégia dupla. Nos embargos de declaração, pede que o STF explique por que sua conduta foi equiparada à de Bolsonaro e quais atos específicos justificam a condenação. Ele também solicita a revisão da pena aplicada. A verdade é uma só. O Bolsonaro desistiu, não apresentou embargo, não fez nada. Eu não sei se ele está, né? O pessoal já está falando, quer saber? Quanto mais a gente mexe nisso, mais complica. Agora, esses demais envolvidos no julgamento, eles estão apresentando aí os embargos, né? E se der bom? Sabe que o problema é só com o Bolsonaro? Ah, pai, tô com uma espinha aqui que tá louco, parece o Monte Fuji, agora que eu vi, hein? O que é isso aqui? Se inscreve no canal, @HDH_Play, mete o pé no botão do like. Segunda a sexta, em 2 edições, 11 da manhã. Essa edição que você está assistindo agora são 11h23, na hora do rango, na hora do almoço, e às 19 horas, horário de Brasília. Eu vou trazer aqui, agora, na hora do corte, deixa eu só colocar no ponto aqui, uma análise do jornalista Tiago Pavinato. Deixa eu só botar no ponto aqui, ver se está tudo certo. Ele está colocando aqui que o relatório do DERIT, a tal lá, lei antifacção, que é, como é que pode dizer? Pode dizer que é a lei antifacção, mas na verdade agora virou o Marco Civil da Segurança. Um nome bonitinho. O DERIT, que o pessoal já fala nos bastidores que vai ser o candidato em São Paulo ao governo de São Paulo. E claro, o Tarcísio tem que deixar até o final do ano. Mas vamos ver o que o Tiago está dizendo. O que tem a ver uma coisa com a outra? Ele está dizendo que o tal projeto antifacção enfraquece o combate ao crime. E aí, vamos ver qual é o tipo de análise que ele faz e onde que entra, por exemplo, o Bolsonaro. Pelo menos é o que ele está prometendo aqui. Vamos ver. Porque o texto aprovado ontem, ele fala deste crime, né, que é o crime da facção, da milícia, da organização paramilitar, dos grupos ultraviolentos. Uhum. E esse crime, ele é tipificado, ele é descrito como um crime cometido mediante, aspas,
violência e grave ameaça. É o pavio curto lá no Metrópolis. É o programa do, Quem fica com do o Thiago. dinheiro? Vamos assistir aí. O segundo ponto, Cláudio Caivano, que eu quero trazer, e é esse ponto que você vai ficar com muita raiva. Porque o texto aprovado ontem, ele fala deste crime, né, que é o crime da facção, da milícia, da organização paramilitar, dos grupos ultraviolentos. E esse crime, ele é tipificado, ele é descrito como um crime cometido mediante, aspas, violência e grave ameaça. São 33 páginas aprovadas. Nas 33 páginas, não se define o que seja violência e grave ameaça. Não? É por que eu digo isso? Porque se essa lei definisse o que é violência e grave ameaça, todos os presos políticos e processados políticos do 8 de janeiro salvar-se-iam das suas prisões e perseguições políticas. Porque a boa doutrina do direito penal explica o que é violência e grave ameaça. É algo que causa um risco iminente à integridade física e à vida do ameaçado. É você portar uma arma de fogo, uma arma perfuro cortante, um refém como familiar. E sabe o que é pior, Cláudio? Sabe o que é pior? Esta lei é uma lei pró-STF. Tem um detalhe dentro dessas 33 páginas que nenhum jornalista lê. É, verdade. Verdade. Não é? E ninguém gosta muito de mim, o Cláudio sabe disso, porque eu tenho a péssima mania de ler tudo. Então, lá pelas tantas, na página 20 e tal do projeto, tem assim: cria-se no Código Penal o seguinte artigo. Olha que perigo. Isso legitima a prisão do Bolsonaro, isso legitima a prisão, a condenação e a humilhação dos brasileiros e brasileiras presos e perseguidos políticos do 8 de janeiro, cidadãos comuns. O que esse projeto relatado pelo Derrite, que saiu da Secretaria de Segurança Pública de São Paulo para ser o grande relator desse projeto, para se projetar como candidato a governador de São Paulo, porque o Ciro Nogueira, dono do partido que o Guilherme Derrite está, quer que o Tarcísio seja candidato a presidente, para que o Derrite seja candidato a governador, e agora é o momento dele brilhar como relator. É por isso que o Hugo Mota bateu o pé. Não, o relator é o Derrite, porque o Hugo Mota é um office boy do Ciro Nogueira. Eita. Tanto que ele não participou do jantar, né? Exato. O que esse projeto de lei na página 20 e tanto diz? Coloca no Código Penal o artigo 147C. Lerei para vocês. Ameaçar alguém. Violência ou grave ameaça, certo? Então ele está dizendo que é ameaça, nesse artigo que ele está criando no Código Penal. Por palavra, escrito ou gesto, dá aquela prendida na bunda porque o cu vai cair. Que isso? Ou qualquer outro meio simbólico. Oi? A grave ameaça virou ameaça simbólica. A gente botou isso? E a ameaça simbólica é a tese do ministro Cristiano Zanin para condenar as pessoas pelo crime de golpe de Estado e atentado ao Estado democrático de direito, mediante violência ou grave ameaça. A ameaça também é meio simbólico. Está aqui, Cláudio Caivano. Chupa esta jabuticaba! Não tem como, né, Pavi? Eu vou tentar encontrar aqui o trabalho que eu apresentei ontem. Você não quer mais que eu fale o nome dele? É claro, é brincadeira, você não pediu isso. Mas eu estudei a vida lá do Roland Fressler e olha que interessante o que você acabou de ler aí e o que tinha aqui.
Você quer que eu lixe a unha enquanto você procura? Não, de jeito algum. Rapidinho, qualquer crítica mínima, qualquer comentário descuidado, qualquer piada podia ser interpretada como crimes contra o povo ou preparação de alta traição. É exatamente o que você acabou de ler. Isso aqui aconteceu na instauração do Volksgerichtshof na Alemanha nazista em 1934. Então, isso você pegou, pinçou, né? A pinça, Você conseguiu pinçar. Porque se o problema do Brasil é o ovo, eu fui procurar o pelo que tem nele. O pelo que tem no e ovo. achei o pelo no ovo. Infelizmente, a legislatura brasileira, né, aqueles que fazem as leis, eles acabam fazendo justamente isso. Criar jabutis dentro de uma lei, muitas vezes extensa, porque é o que você falou, não são só os jornalistas que não leem. Os deputados muitas vezes não leem. Os deputados muitas vezes nem sabem ler. Nem sabe o que está votando. Por exemplo... não tenho como negar, mas... Eu não vou negar. Está pior que o HDH, não está não? Vamos voltar. Fala o nome do tribunal alemão. Cara, tô perdidaço. Quantos por cento dos caras, da Câmara dos Deputinhos consegue falar isso? Deputinhos? Acho que nenhum. Então vai lá. Não, Marcel Van Hatten deve ser o único que consegue. Marcel Van Hatten, porque ontem uma pessoa que estava lá tentou e não conseguiu. Bom, é muito difícil realmente esse trabalho que o Pavinato acabou de falar. Aliás, 30 páginas, né? Eu cheguei 33. aqui até a 23. Não deu tempo, mas eu tinha, só tinha passado os olhos e não tinha conseguido perceber isso, porque você está fazendo leitura dinâmica, é mais difícil. Quando algo te chama atenção, você tem que marcar e voltar depois. Seria importantíssimo definir exatamente o que seja ameaça, mas essa definição que foi dada, obviamente, pode e será utilizada contra a própria população num futuro próximo. Porque, assim, tudo bem, a lei penal não retroage. Qualquer coisa. Quando a lei penal ela é pior, ela não retroage. Mas, se foi vitória da oposição, e se a oposição está devendo ao seu eleitorado anistia, bastava que a oposição, por 370 votos, dissesse que violência e grave ameaça é aquilo que na doutrina do direito penal se diz há quase 100 anos. Pois é, a gente está fazendo aqui um react vídeo em cima aí da Câmara ter aprovado a PL antifacção, e é uma derrota para o governo Lula. Quem está comentando é o Thiago Pavinato, lá no canal dele, que é o Pavio Curto, né, do Metrópolis. E aí está dizendo que esse projeto, esse relatório do Guilherme Derrite, que aí você vê que o próprio... Estou falando aqui na live, Pavinato também está confirmando, Guilherme Derrite é candidato ao governo do estado de São Paulo. E a gente vai seguir, porque isso acabou prejudicando, inclusive, o Bolsonaro. É isso que eles estão explicando. Tô ao vivo aqui, tá aqui o nosso chat, tem interativa para você participar. Qual a melhor dupla para a direita em 2026? Tarcísio de Freitas e Michele Bolsonaro, alternativa 1, Ciro Gomes e Michel Temer. Daqui a pouco eu falo com vocês, mas like na live. A gente precisa agora de like na live. Claro, a participação da galera tá legal, mas mais like na live para o algoritmo entregar aí no feed de vídeos verticais, os short vídeos. Vamos seguir aqui com o raciocínio da equipe aqui, da turminha do Pavio Curto, que é mais doidinho que o HLH, né? Diga-se de passagem. Violência ou grave ameaça é aquilo que realmente causa um dano iminente imediato, um risco quase que imediato à vida, à integridade física da pessoa ameaçada ou de ente querido, ou de ente estimado. Se eles fizessem isso, a lei benéfica retroage. Aí acabou essa farsa de golpe de Estado. Eles poderiam ter resolvido o problema da anistia, definindo o que é violência e grave ameaça aqui. O Derrite fez? Não. Sabe por quê? Porque ele quer ser candidato a governador. E para ele ser candidato a governador, ele precisa que o Tarcísio seja candidato a presidente, e para isso acontecer, eles precisam que o Bolsonaro esteja no xilindrão. A gente vive... Desculpa, mas é a verdade. Quer aceitar, aceita. Contra fatos, não há argumentos, está escrito. Você vai alterar o que está escrito? Vai alterar a interpretação de algo que esteja escrito?
Pois é, então é sobre isso, eu vou concluir aqui, mas vocês estão entendendo o que eles estão falando, né? Bolsonaro tem que sair do circuito para o Tarcísio poder entrar. E claro, o Tarcísio vai manter essa questão viva do bolsonarismo, que o Bolsonaro está passando por uma injustiça, mas há toda uma jogada do Centrão. E você vê que eles citam o Ciro Nogueira, né? E o Centrão aí, Ciro Nogueira, Hugo Mota, abriram espaço para o Derrite com esse relatório no facção para enfraquecer o governo Lula, que é contra isso. Tanto é que daqui a pouco eu vou voltar lá de novo, se der tempo, eu entro lá, tá rolando a CPI do crime organizado, que tem o governo na liderança lá, o Fabiano Contarato, né? O senador Fabiano Contarato do PT, que é delegado de polícia, e também o Alessandro Vieira, que também é delegado de polícia. Eles são as cabeças, né? O Alessandro Vieira é o relator, né? E eles estão fazendo o contraditório dessa PEC que foi aprovada rapidamente aí, com o apoio do Hugo Mota e com essa determinação do Ciro Gomes. E aí está sendo revelado, que a gente está falando já há alguns dias, que o Guilherme Derrite, o deputado federal, foi exonerado de São Paulo como secretário de Segurança Pública, vai pegar o cargo dele de novo deputado federal, única e exclusivamente para ser o relator da tal, né, da PL antifacção. Por quê? Porque ele é o candidato ao governo de São Paulo, e se ele é candidato ao governo de São Paulo, quem é candidato a presidente? O cara que está na pesquisa aí. E interpretada por um jurista, não tem como. Então, não tenho como discordar, Pavi. Posso ter apreço a várias pessoas que ainda insistem em defender o bolsonarismo, que ainda se dizem oposição ao regime instalado. Agora, isso prova que você está certo. Então, é uma agenda que há por trás disso tudo, ainda para preservar no futuro determinados interesses. Então não há como concordar, é uma pena, é de lamentar, mas talvez esse trabalho que você acabou de fazer, que a gente está fazendo aqui, possa servir de alerta para senadores. Eu não quero crer que existam senadores bem intencionados e que possam alterar esse texto. Eles podem. Vai chegar lá e isso vai ter que voltar para a Câmara, porque se alterar, volta para a Câmara. Vamos torcer, Pavinato. Quem sabe então, Juliana, consegue chamar a atenção de alguém. Agora é isso, Ju, porque o presidente do Congresso... E você aí já está preparado para ter todos os argumentos para dizer que Marx não foi um cara legal, para dizer que o comunismo não é um lugar para diversidade, para desmontar essa grande fake news histórica da esquerda? Esse canal também do Pavinato tá louco, hein? Bom, essa é a questão. A gente fez o que aqui? A gente fez aquele corte especial que eu chamo de... Corta pra mim! A gente entra ao vivo aí, a gente vai lá e dá aquela bela stalkeada no que tá rolando na internet ao vivo. E é isso aí, é sobre o que a gente tá falando aqui, ó. Bolsonaro entregou a toalha, game over, não apresentou embargos, né? Então desistiu da defesa aí, já complicou essa história da tornozeleira, de passar máquina de, né, ferro de solda. Coisa tá feia pro Bolsonaro. Mas todo mundo aí fica falando Bolsonaro, 2026. Não vai ser, gente. E a direita, ela toma um mau cuidado para dizer que, olha, não é mais Bolsonaro. Porque o Bolsonaro ele tem que indicar alguém até o final do ano. E agora vai ficar difícil. Porque a manobra aí, na verdade, o Bolsonaro estava numa prisão preventiva em casa. Ele conversou na última sexta-feira com o Nicolas Ferreira, que é uma liderança lá do PL, que é candidato ao Senado. A verdade é essa. Ele ia conversar com o Guilherme Derrite, que é esse cara que está sendo criticado agora aí pelo Pavinato, dizendo que os caras estão descolando do bolsonarismo, porque o Centrão já está trabalhando nisso, que o Tarcísio de Freitas é o candidato à presidência, com a Michelle vice, mas olha que interessante, o Bolsonaro ia recebeu o Nicolas na sexta-feira, ia receber até o final de novembro, acho que o Guilherme Derrite, e já estava agendado a ida, até liberado pelo Alexandre de Moraes, do Tarcísio de Freitas. Coincidentemente, seria em dezembro. E tem, claro, o parlamento para em dezembro, né? E o Tarcísio de Freitas ele tem que comunicar a saída dele. Se ele é candidato realmente a presidente, ele tem que sair antes.
Em dezembro. Então já tem que dizer, eu sou o candidato. Cara, essa espinha tá me incomodando aqui. E aí, o que acontece? Essa coisa de tacar fogo na tornozeleira, Bolsonaro foi para a cela da Polícia Federal. Acho muito difícil o Alexandre de Moraes liberar líderes políticos, né? Um Tarcísio, um Derrite, para visitar o Bolsonaro lá na cela da sede da Polícia Federal. Então é um game over muito gigante. A situação é complicada e a ideia da direita é descolar do bolsonarismo. Por isso você vê toda essa discussão em cima da... Estou olhando aqui, estou falando com vocês, estou olhando aqui a CPI do crime organizado. Deixa eu ver se está rolando tretinha. Eu gosto de treta, tá todo mundo calminho aqui. Ver como é que também está o Cláudio Castro lá na Câmara dos Deputados. Deixa eu ver. Esses caras estão tudo morrendo. Ó, e aí o que eu estava comentando para vocês, os caras estão descolando do bolsonarismo, meu. E aí a coisa vai ficar complicada. E é bem difícil, a verdade, do Alexandre de Moraes liberar o pessoal para ir lá visitar o Bolsonaro. Então eu acho que o Bolsonaro está isolado. E o bolsonarismo também está meio fragmentado, porque já tem lá um processo para cima do Eduardo Bolsonaro, a gente sabe disso, certo? Lá nos Estados Unidos. Há uma discussão também em cima aí do Flávio Bolsonaro, que está adotando um tom bem evangélico, né? É uma estratégia. Porque dizem que talvez o Flávio Bolsonaro possa vir como candidato também. Mas já há um acordo aí da Michelle Service e do Tarcísio. E os filhos não estão meio que gostando muito da ideia. Por isso, eu até brinquei com essa imagem aqui, né? Que o Bolsonaro pode estar surtado mesmo por causa do remédio, e ele meteu lá a máquina de solda. Mas você vê que a Michelle, quando foi visitar, ela estava meio irritada com ele. Olha lá, ó. Você viu isso aí, né? Quer ver, ó? Ela não tá com cara de boas, né? Bons amigos, quer ver, ó? Olha a cara da Michelle. E agora você não vê mais nada disso. Esse vidro aí da Polícia Federal foi sulfilmado para não aparecer mais ninguém. Quer ver, ó? A Michelle. Michelle vem, a carinha dela, ó. Deixa eu voltar a carinha dela aqui. A Michelle tá meio emburrada. Ela estava no evento do PL Mulher, né? Quando aconteceu tudo isso com o Bolsonaro. Ela estava fora de casa. Quando o Bolsonaro resolveu... Olha lá, a carinha da Michelle ali, ó. Não é uma cara de quem está feliz. E claro, o Bolsonaro, psicologicamente, não está bem. Você pode até não gostar do Bolsonaro, mas ninguém sai passando máquina de solda. E ele disse que teve um surto. Mas não vai resolver muito não, porque já a primeira turma lá já votou para ele ficar preso aí na cela. Há quem diga que isso aí é um teste para ver como é que os bolsonaristas reagem a uma prisão do Bolsonaro na Papuda. Mas isso aí, com certeza, foi antecipado para não ter aqueles encontros dentro da casa, os encontros políticos e estratégicos que deveriam acontecer até o final do ano. Como eu falei para vocês, o Nicolau foi sexta-feira, o Guilherme Derrite é até o final de novembro e o Tarcísio em dezembro. E o Tarcísio, com certeza, é o favorito para ser o candidato a presidente. Olha a carinha do Bolsonaro ali, ó. De quem aprontou, ó. Olha lá. Você acha que o Bolsonaro tá bem? Não tá, não. Essa é a verdade. Tá saindo? Michele? Dá like na minha live aí. O HDH tá no ar. São 11 horas e 45 minutos. HDH Talk, primeira edição. A gente tá repercutindo ainda a prisão do Bolsonaro. E claro, né? Os advogados dele desistiram de qualquer tipo de ação, embargo em defesa dele. Ele, ao que parece, eles acreditam que a condenação é isso aí mesmo. E você vai se inscrevendo no canal @HDH_Play. Eu falava do Pavinato. O Pavinato também trouxe outra bomba aqui. Hoje eu vou dar uma bela stalkeada no canal do Pavinato. Só checar aqui. Tá rolando um negócio aqui
que o Pavinato tá trazendo. Vamos fazer um corte aqui de novo, vai? Corta pra mim! A gente corta ao vivo aqui pro canal do Pavinato. Pavivi sem mimimi. Deixa eu ver o que tá acontecendo aqui. Tem uma coisa rolando aqui que ele tá afirmando que tem um racha no STF. Isso eu quero ver. Vamos lá, mais um corte aqui. Vamos dar aquela jampeada no canal aqui do Tiago Pavinato, que tá bravo com o Derrite, hein? Vamos ver aqui? Vamos dar um play aqui, vou liberar aqui, ó. Opa, vamos direto aqui. Agora tá fácil. Não tem, eu tava com o YouTube Premium, não tem publicidade? Dá um play. A dupla, o gordo e o magro, reagiram a declarações de André Mendonça. Que o pavio curto, vamos ver, vai. Que associou a corte à prática de ativismo judicial no julgamento do artigo 19 do Marco Civil da Internet. Pavio curto. Corta pra mim no HDH Talk ao vivo. Vamos ver o que ele vai trazer pra gente aí, vai. Passada que nós temos. Ou deixa o seu like, pelo menos. Sim, claro. Começaria o like aqui. Começarei. Tá bom. Durante o julgamento no STF, que foi realizado nesta semana e que terminou com a condenação de 9 réus do núcleo militar da Loucademia do Golpe, os ministros Flávio Dino e Alexandre de Moraes, a dupla, o gordo e o magro, reagiram a declarações de André Mendonça, que nem da turma que associou a corte à prática de ativismo judicial no julgamento do artigo 19 do Marco Civil da Internet. Dino classificou a declaração de André Mendonça como uma tentativa de descredenciar o tribunal. É isso que o Sigordo faz. Que isso? Sem vergonha. Sem vergonha. O que tem de gordura não tem de vergonha. Rapaz do céu. Tentativa de descredenciar o tribunal. E ainda ironizou. Dizendo que o colega do STF usou palavras mágicas para justificar críticas sem fundamentos. Aspas para o Rocambole. Que isso? Isso é tão consistente quanto a espuma das ondas que quebram na praia. O que ocorre aqui no Supremo é a aplicação das leis, fecho aspas. Moraes, o ignorante, também rebateu Mendonça, dizendo que o debate público sobre responsabilidade de redes sociais mistura interesses econômicos e ideológicos. Aspas para o ditador. O ativismo comercial precisa que se fale do ativismo judicial, então é isso. Levantar algo que não existe, fecho aspas. Só que é o seguinte, esses dois débeis mentais, são débeis mentais sim. Sabe por quê? Porque o maior constitucionalista vivo deste país e o STF, que na ideia da Constituição é a mais alta e respeitada corte de direito do país, a última instância, a última palavra do que é justo ou injusto, do que é legal, do que é ilegal, e que somente é esta corte porque é composta de notáveis conhecedores do direito. Esses dois imbecis, esses dois estúpidos, né, Bolão e Reco-Reco, não leram, ao que me parece, a obra de direito constitucional escrita pelo maior constitucionalista brasileiro há no mínimo 5 décadas, e que foi, aliás, professor de graduação do Alexandre de Moraes. Falo aqui do curso de Direito Constitucional do professor Manuel Gonçalves Ferreira Filho, uma lenda. O maior constitucionalista do direito lusófono, não só do Brasil, senhores. No curso de Direito Constitucional, e eu esperava que, no mínimo, ministros do Supremo Tribunal Federal, que lida com matéria de direito constitucional, conhecessem os escritos de direito constitucional do maior constitucionalista do país. Porque se Bolão e Reco-Reco
não conhecem os escritos do maior constitucionalista brasileiro, que sabem eles de direito penal? Sabem de direito de dar pena. E só não se dá pena ao conhecimento de bolão e reco-reco porque eles penalizam os outros. Então é brincadeira sem hora. É autodefesa, autopromoção. Clodovil me dizia uma coisa que é muito verdade: elogio em boca própria é vitupério. Então, tanto o bolão se elogia, quanto o reco-reco careca se elogia. E os dois fazem papel de imbecil. Por que não poderiam fazer papel de outra coisa? O imbecil tem physique do rôle para ser imbecil. O estúpido tem physique do rôle para ser estúpido. Esses dois ignorantes, portanto, desconhecendo a obra do maior constitucionalista brasileiro, desinformam aqueles que acompanham uma sessão que não deve tratar desse tema, desinformam todo brasileiro que os lê, que os ouve, fazendo crer, tentando fazer crer que o André Mendonça inventou a roda, quando na verdade esse é um problema sério e já debatido pelos maiores constitucionalistas do Brasil, que, de certo, não são nem bolão, nem reco-reco careca. No clube dos maiores constitucionalistas do Brasil, não cabem Flávio Dino nem Alexandre de Moraes. E não é porque Flávio Dino é gordo igual um capão. É porque, apesar do tamanho, a notabilidade do saber constitucional dele deve ser menor do que o pinto de Davi de Michelangelo, que fica na escultura lá em Firenze. Aquele bibitinho deste tamanhozinho. Pança não é notável saber jurídico. Eita. E me desculpe, você está extrapolando os limites da crítica. Não, não estou. Eu sou um cidadão comum, eu sou um jornalista, eu sou um professor de direito. Quem está extrapolando o limite da crítica é o bolão. Eu acho. É claro que a gente está fazendo aquilo, né, que é o quadro especial do HDH, que é o Corta Pra Mim. A gente dá essas navegadas básicas pelo que está acontecendo na internet em tempo real. São 11 horas e 53 minutos. Sabe o que está acontecendo agora no Senado? Tá uma loucura hoje. Eu vou fazer mais um Corta Pra Mim, porque tá rolando agora também lá no Senado. Os caras estão sabatinando o presidente do Banco Central e a pauta é o escândalo do Banco Master. Eu vou entrar nisso porque eu tô curioso, porque tá todo mundo aqui comentando. Então vamos pro Corta Pra Mim, agora com imagens diretamente do Senado. Rapaz, que loucura, hein? Vou entrar lá. Tá todo mundo comentando aqui. Se inscreve no canal também, o @HDH_Play, porque a gente está ao vivo aqui no nosso canal, o @HDH_Play. Tem o chat também, tem interativa para você participar. E eu pergunto aí, qual dupla mais interessante para a direita em 2026? Tarcísio e Michele ou Ciro Gomes e Michel Temer? São as possibilidades que acontecem, porque até o final de 2026, quer dizer, outubro de 2026, né, quando vai rolar aí as eleições, a gente vai entender o que está acontecendo, porque muita coisa pode acontecer. Uma coisa é certa, Bolsonaro está fora. Morreu o bolsonarismo? Você que diz, entra aqui com os dois pés no botão de like e conversa com a gente. Eu quero saber a sua opinião. Deixa eu ver o que está acontecendo. Agora estou curioso com essa história que está acontecendo agora no Senado Federal, cara. Deixa eu abrir aqui. Quem que está falando aqui? Eu fiz a ênfase errada. O Banco Master não expõe de maneira escancarada a fragilidade do time regulatório? 5. E eu já entrego essas perguntas para o senhor, tá? O
O Banco Central não conseguiu ver, assim como o mercado já havia há muito tempo, que o Master vinha crescendo rápido demais, com práticas agressivas de captação não sustentáveis a médio e longo prazo, com uma estrutura de risco, governança e compliance que não acompanhava a expansão. 6. Sinais de alerta dos problemas já não estavam presentes meses ou anos, porque a intervenção do Banco Central só ocorreu quando a situação se tornou absolutamente irreversível e sustentável. 7. Analisando as demonstrações financeiras divulgadas pelo Master ao longo dos anos, por que o Banco Central do Brasil não foi capaz de identificar que os créditos a receber e ativos do referido banco para fazer frente aos compromissos assumidos com investidores compraram letras e CDBs eram compostos majoritariamente por ativos de baixa liquidez, como precatórios, pré-precatórios, além de outros títulos podres. 8. Como o Banco Central noticiou oficialmente no dia da liquidação 18 de 11 de 25, o conglomerado Master detém 0,57% do ativo ativo total e 0,55% das captações totais do Sistema Financeiro Nacional. Ora, como o Banco Central do Brasil pôde permitir que um banco Master, seu conglomerado, que não detém nem 1% dos ativos dos ativos total dos recursos bancários, consumam sozinhos 1/3 de todos os recursos garantidores do FGC, recursos cuja maior parte foram constituídos com a contribuição feita pelos grandes bancos ao fundo. Essa trágica situação não evidencia uma nova quebra de qualquer outro pequeno banco ou instituição financeira seja capaz de drenar todos os recursos do fundo garantidor, deixando investidores sem qualquer garantia? E, por último, que medidas de regulação, fiscalização e repressão o Banco Central do Brasil adotará daqui em diante para evitar que novos escândalos e prejuízos como esses envolvendo o Banco Master venham a ocorrer novamente no sistema financeiro nacional? Deixa eu entregar isso aqui para o senhor. Espera aí. Senadora Leila Barros, com a palavra, Vossa Excelência. Obrigada. Obrigada, presidente Renan. Cumprimento o senhor. Primeiramente, eu já queria agradecer, né, ao senhor pela convocação dessa audiência pública, ainda mais pela luz dos últimos acontecimentos, né, que é a deflagração da operação da Polícia Federal, a Compliance Zero. Quero cumprimentar, né, o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, Ricardo Saad e também o Ayrton Santos. Bom, eu não tenho como, Galípolo, eu acho que você sabe disso. Antes de toda essa situação acontecer, nós já estivemos no Banco Central, aliás, fomos eu, senador Exalci, senadora Damares, né, estivemos com você. Quero agradecer a você por ter nos recebido naquele momento, assim como a diretoria. E também te agradecer pela agilidade que você teve naquele momento em que a Câmara Legislativa do Distrito Federal aprovou de forma relâmpago o projeto que autorizava a venda, né, a compra do Master pelo BRB e a sanção também do governador, e o Banco Central rapidamente agiu, vetando essa compra. Mas eu preciso fazer alguns questionamentos sobre a situação atual, até para a gente entender. A gente tem visto, enfim, inúmeras reportagens. A gente ainda não tem de forma precisa a opinião e digamos, a visão do Banco Central sobre toda essa situação. E eu gostaria de ter um pouquinho da sua opinião, se o presidente Renan me permitir também, e todos os colegas. As decisões judiciais e reportagens indicam que entre julho de 2024 e outubro de 2025, o BRB teria realizado operações financeiras volumosas com o Banco Master, inclusive transferências que podem ultrapassar 16 bilhões de reais, algumas supostamente sem documentação adequadas, documentações adequadas e sem registro contábil regular. Eu pergunto, o Banco Central identificou essas operações como atípicas ou potencialmente danosas à solidez do BRB ou do sistema financeiro? Qual a parcela dessas operações que o Banco Central considerou irregular? Ou seja, o quanto que foi, né? Foram mais de 10 bilhões, né? Qual o risco que essas operações representam para o BRB? Porque, enquanto senadora do Distrito Federal, para além desse absurdo que está acontecendo, dessa tentativa de
de fraude, né, dessa fraude bilionária, de tudo isso que está acontecendo. A minha preocupação também é a questão do BRB, né, a solidez, né, e o risco que isso está representando ao BRB. Então eu pergunto o que essas operações elas representam de risco para o BRB. As informações da mídia são de que a compra do Master quebraria o BRB, isso mesmo. Presidente, considerando que desde o final de 2027 já havia sinais de deteriorização dos indicadores do Banco Master e que acionistas minoritários, isso chegou até no meu gabinete, do BRB, eles teriam alertado o Conselho de Administração sobre tais riscos. Pergunto, o Banco Central tem conhecimento de qual foi a profundidade da análise conduzida pelo BRB antes de realizar essas operações bilionárias de aquisição de carteiras e outros aportes? O BRB cumpriu padrões mínimos de governança, transparência e controle de riscos previstos na resolução CMN número 4.557 de 2017 nas leis das estatais? E, na sua opinião, o BRB é vítima incompetente ou é um participante dessa fraude? E, por último, considerando que o BRB é uma instituição financeira sob o controle do governo do Distrito Federal, a aprovação legislativa acelerada da compra do Master na Câmara Legislativa do DF, o apoio explícito do governo do DF à operação e as críticas dos acionistas minoritários do BRB sobre a ausência de consulta e falta de transparência. Quando o Banco Central vetou a compra do Master pelo BRB, nós lutamos para isso e você nos ajudou muito nesse sentido. Eu pergunto, o Banco Central, durante o processo de supervisão do BRB, identificou sinais de intervenção política, isso é muito importante para todos nós aqui, pressão externa ou quebra de governança que deveriam ter sido reportados ou coibidos? O Banco Central avaliou se a deliberação da diretoria do Conselho do BRB sobre a aquisição do Banco Master, bem como as operações anteriores da compra de ativos, atenderam plenamente às exigências de governança e independência administrativa previstas no arcabouço prudencial. Em outras palavras, houve, na visão do Banco Central, indícios de que a decisão do BRB possam ter sido motivadas ou aceleradas por interesses políticos externos ao banco, e se sim, por que isso não gerou intervenção, restrição operacional ou alerta regulatório antecipado? É isso. E para finalizar, eu gostaria de comunicar aqui à Casa que foi apresentado o requerimento de criação da CPI sobre o tema, que inclusive eu assinei, e já agradecendo, né, aos colegas que possamos instalar essa CPI, porque eu acho fundamental, não só para averiguar a questão da ação entre o Master, mas o sistema financeiro de um modo geral. Então, parabenizando e agradecendo o presidente Renan e a presença aqui do Gabriel Galípolo, assim como toda a sua equipe aqui na CAI. Obrigado, senadora Leila. Conceda a palavra ao senador Jaime Bagato. Com a palavra, Vossa Excelência. Obrigado, presidente Renan Calheiro. Cumprimentar aqui o Gabriel Galípolo, presidente do Banco Central, e também o Ricardo Andrade, do COAF. Na verdade, a gente entrou aqui e a gente deu essa stalkeada aí no que está acontecendo. Mas você viu que ela estava citando a respeito do banco BRB. E esse cara aí do BRB, o Nelson de Souza, tá aqui o nome dele, ó. Indicado pelo governador Ibanez Rocha, do MDB, para presidir o Banco de Brasília, o BRB, Nelson Antônio de Souza será sabatinado hoje, às 1h30 da tarde, na Câmara Legislativa do Distrito Federal. Primeiramente, Nelson passará pelo crivo dos parlamentares que fazem parte da Comissão de Economia, Orçamento e Finanças. E, na sequência, o nome será votado no plenário da Casa. Nelson foi indicado por Ibanez para assumir a presidência do BRB após a Justiça afastar Paulo Henrique Costa do cargo. O ex-presidente do banco é investigado na Operação Compliance Zero da Polícia Federal por suspeita de participação no esquema de emissão e negociações de créditos falsos. Muita coisa acontecendo em Brasília. A CPI
né, do crime organizado, é o Cláudio Castro lá na Câmara dos Deputados, é os senadores em cima aí dessa investigação do Compliance Zero, né, da Polícia Federal para cima aí do Banco Master, muitas coisas acontecendo e esses são os cortes do dia por enquanto, né? Corta pra mim! Ó, tem o chat aqui, vamos, na verdade, falar do chat e dar tchau também, né? Porque, olha lá. Qual a melhor dupla para a direita em 2026? Tarcísio e Michele Bolsonaro ou Ciro Gomes e Michel Temer? Os caras entre Michel e Michele, o pessoal ficou com Tarcísio e Michele. Ó, deixa eu falar uma coisa pra você, se inscreve no canal, dá like na live, obrigado pra você que nos acompanha até agora. Parece que entregou pouco, e entregou mesmo. A gente ainda não tá no feed verticais, o feed de vídeos verticais do YouTube ou feed de vídeo, né, de lives verticais. Então você que está assistindo agora, dá um like. É só isso que eu preciso de você. Dá um like, eu sei que de repente você já é inscrito no canal. Pelo que eu vi aqui, a galera que veio para essa live especificamente, o pessoal que recebeu notificação. Então, dá like na live. A gente vai fechar mais um relatório dessa live teste. E, claro, a gente deve voltar essa semana ainda no feed de vídeos verticais do YouTube, o Short Vídeos, que é onde está a nossa audiência, que geralmente é o tiozinho que fica lá com o smartphone na mão assistindo a gente, né? O radinho de pilha com imagem. Deixa eu mostrar aqui, ó. Galera que assiste o HDH, aqui, ó. No smartphone, carrega o smartphone só para acompanhar o HDH, a live que enverga o varal, HDH Talk. Primeira edição, 11 da manhã. Essa que rolou agora, são 12:07. Já botou a sua comida no forno aí, no micro-ondas? Já empesteou a cozinha e o escritório, meu amigo? Sei como é que é. E 19 horas carrega o smartphone, que a gente volta para acompanhar você na hora do rush, na volta para casa, tá bom? HDH Talk, segunda edição. 3 da tarde, tem a Aline Costa, garota do blog, com o Perdidos na Live. E a gente vai fazer a live horizontal, tá? Algumas mudanças técnicas no nosso canal para a gente começar direitinho. Então, você que curte o Perdidos na Live, vai ser na horizontal, tá bom? Vamos deixar o feed vertical, né, do YouTube com notícias para a galera que gosta do nosso Hard News, que aposentou a gravata do jornalismo brasileiro. Eu volto às 3. Tchau.